comum as pessoas confundirem conflito, confronto e violência. E é importante que a gente saiba diferenciar o que significa cada uma dessas situações para a gente poder lidar melhor com a nossa convivência. Conflitos fazem parte da nossa vida. São companheiros mesmo de uma jornada. A gente entra em conflito com a gente, com as pessoas, com as situações, e isso pode produzir uma transformação. Então tem um aspecto do conflito que é muito potente, que é criar um conhecimento sobre algo que de alguma maneira a gente não tem referência. Então quando eu estou em conflito, eu estou pesquisando o que eu escolho, o que é melhor para mim, quais são as minhas necessidades, da mesma forma com as outras pessoas. Confronto é quando eu não consigo lidar com esse conflito e entro numa disputa, ou seja, eu começo a entender que tem ganhos e perdas e que, na verdade, eu quero ganhar. Quando a gente faz uma escolha, alguma coisa vai ficar dentro, alguma coisa vai ficar fora, faz parte. No entanto, quando eu estou numa experiência de confronto, eu quero ganhar, eu quero me sobrepor àquela situação, à pessoa, ou seja, eu pouco olho para o potencial transformador e criativo dessa experiência na relação. A violência é a escalada desse confronto. A violência é um pedido desesperado e atrapalhado de ajuda. A filosofia africana diz que quando a gente experimenta uma situação de violência e não consegue lidar com ela, eu acabo transferindo essa dor que eu estou vivendo para outra pessoa numa maneira de esquecer e de lidar com essa situação que às vezes é muito devastadora. Ou seja, a violência é uma experiência doída, sofrida, que se mantém, seja numa experiência individual, seja numa experiência coletiva. A violência, na nossa sociedade, estrutura muitas vezes as convivências. Por isso que a gente fala de violências estruturais. Ou seja, conflito faz parte, confronto não é possível, violência é totalmente evitável. Então, quando a gente está diante de uma convivência, que é um sistema, onde a gente está interagindo o tempo todo com pessoas, com situações, portanto, com emoções e sentimentos, a gente precisa estar muito atento para que esse conflito, que faz abrir possibilidades de compreender a vida de outra forma, não estabeleça em nós um lugar tão cristalizado que a gente não consiga escutar as pessoas, interagir querendo descobrir algo que eu não sei. Ou seja, o conflito é a expressão de uma divergência, muitas vezes. É a hora que eu estou confusa entre algumas opções. Então, se diante da convivência eu não consigo abrir espaço para entrar em conflito, para nomear um conflito, provavelmente, porque eu não entro em contato com o que eu sinto, porque eu não entro em contato com o que me emociona, seja de uma maneira positiva ou seja de uma maneira desafiadora, é muito natural que esse conflito permaneça, que ele se sustente e que eu vá experimentar um confronto, ou seja, aquela sensação desconfortável, como não teve lugar, como não teve transformação, ela vai me levar, ou levar essa situação, ou levar a relação para um lugar onde alguém vai ter que ter razão, alguém vai ter que se sobrepor. E normalmente, quando a gente está nesse momento da relação, a gente vai querer que a nossa necessidade, aquilo que a gente pensa, seja considerado o certo. Ou seja, quando eu vou para o lugar do confronto, acabou essa possibilidade de considerar diferentes perspectivas, avaliar o que é mais interessante, usar um critério para poder fazer uma escolha. Entra-se numa necessidade mais intensa de ter só a sua necessidade atendida, só a sua perspectiva considerada. Quando eu estou em confronto com alguém, talvez eu precise falar, opa, peraí, entrei na guerra, entrei na disputa.
não estou mais escutando, não quero mais considerar que apenas a minha visão seja legitimada. Então, dar um passo para trás nesse momento é fundamental. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, se eu continuar nessa toada, eu vou praticar violências. Violências que não são só físicas. Eu vou silenciar as pessoas. Eu vou dizer coisas que provavelmente eu não penso daquela forma. Vou usar palavras que vêm com uma carga emocional. Ok, toda conversa tem essa carga emocional, mas vai vir com uma carga emocional trazendo uma dor num contexto que não tem escuta. É cortar uma história natural das relações, ou seja, eu sinto algo, eu penso algo, eu me relaciono e compartilho isso. A violência é quando eu simplesmente não entendo o direito diverso das pessoas existirem na forma plural. E a violência, ela, como eu disse antes, tem a ver com essa estrutura. A gente se organizou socialmente desde que a gente começou a entender a força como uma maneira de organização. A violência dessa estrutura social é dizer: eu tenho mais valia sobre você. Eu decido o que você faz, eu decido o que você pensa, eu decido como você vai viver sua vida, quais são suas escolhas. E se você não fizer do jeito que eu estou decidindo, eu vou infligir em você uma dor, eu vou praticar uma punição. Então, a violência, ela está presente na maneira que as referências de uma vida foram construídas. A referência de que eu tenho que estar incondicionalmente a serviço da outra pessoa, que eu não posso pensar diferente. Ou seja, a violência, ela é um complexo fenômeno, ela está naturalizada. A violência, ela foi sendo colocada na forma da gente criar limites e contornos como se fosse uma coisa boa. E é importante a gente olhar para isso, né? Então, vamos botar um exemplo aqui do que cada um desses momentos. Eu desejo que no meu ambiente familiar a gente jante junto, a família jante no mesmo horário, porque é o momento de se encontrar, é a maneira da gente trocar, é poder se escutar. Imaginar que algumas pessoas da minha família não têm vontade de fazer isso. Ou uma delas tem um compromisso na hora do jantar. Eu tenho necessidade de estar com as pessoas. As pessoas, a princípio, também têm, mas elas têm um ritmo diferente do meu. E aí, eu conto para as pessoas que eu quero que todo mundo jante. Aí alguém me diz: olha, eu não tenho essa vontade. Aí a outra pessoa fala: eu até tenho vontade, mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Aí temos um conflito. Temos interesses e vontades diferentes. E possibilidades que não são as mesmas. Bem, a partir daí, vamos imaginar que eu sou a mãe que tem um lugar de poder nessa família, né? De considerar que a minha voz, eu entendo que a minha voz é a voz que vai ditar essa norma, então eu falo: ok, mas eu quero que isto aconteça. Na hora que eu determino isso, sem considerar que não é possível, que não é desejado, eu começo a criar um ambiente de confronto. Ou seja, as pessoas vão começar a me provar que não é possível para elas. Eu não tenho essa disponibilidade de tempo, eu tenho um compromisso, enfim. Aí a disputa entre o que eu quero e penso ser certo entra na cena junto com a disputa de alguém dizendo para mim: eu não posso e não concordo. Pronto, as tensões se colocaram e dessa maneira ninguém mais provavelmente vai se escutar. Porque o que eu quero é me defender. Ou então eu vou atacar quando aquilo que é diferente do que eu penso entra como argumento. Aí
esse espaço de busca por argumentos que vencem dá lugar a uma experiência violenta. Eu determino que a pessoa que não tiver na hora do jantar não janta, não vai ter comida. Pronto, eu estabeleci uma ordenação bastante violenta, restritiva, punitiva para aquelas pessoas que não vão estar na hora do jantar. Esse exemplo pode parecer muito bobo. Quando eu era jovem, era muito comum. Não exatamente desse jeito, mas era muito comum que a voz na família fosse do pai e da mãe. E a partir desse lugar se determinava o que o resto da família desejava, poderia fazer. O desejo, a construção, o diálogo, as diversas necessidades, os ritmos diferentes não eram tão considerados. Isso era em nome de construir uma boa convivência. Então, acho que pensar, e quando eu comecei a trabalhar com convivência, para mim ficou muito explícito o quanto que a gente não tem um vocabulário da convivência. A gente pouco pensa essas palavras e seus desdobramentos, porque quando a gente faz isso, a gente fala, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida que de alguma maneira, no início da situação, é um conflito e faz parte, pessoas são diferentes, pensam diferentes, desejam diferentes, e que eu não consigo acolher isso, e isso se transforma numa briga, numa disputa, numa vontade de convencer, e na hora que eu estou querendo convencer, eu não estou escutando, eu estou me impondo, e esse confronto dá lugar a uma resolução violenta. Acho que isso é importante. A escalada numa convivência no dia a dia, ela se expressa na hora que eu determino, que eu impeço. E muitas vezes a gente faz isso em nome de uma boa convivência. Em nome de educar, em nome de criar referências, de criar regras. Então, acho que tem uma sutileza no que eu venho pensando, como que a gente cada vez mais estranha quando a pessoa não está bem, quando ela não está sendo considerada. Como é que a gente consegue trazer um estudo fino da convivência a ponto de eu falar, peraí, o que é mais importante? Jantar na hora que eu decido ou a pessoa fazer o compromisso que ela tem, né? Quer dizer, manter a possibilidade dela continuar o compromisso que ela tem e nós juntos pensarmos como é que a gente vai fazer para se encontrar. Será que é o almoço? Será que é um dia na semana? Será que é no final de semana? Será que é outro formato? O que é mais importante? Eu dizer, vai ser do meu jeito, ou pessoas juntas construírem a possibilidade de lidar com conflito, porque conflito vai sempre existir. Conflito, como eu disse antes, é um companheiro da jornada. Então, pensar sobre essas três palavras que durante muito tempo foram extremamente naturalizadas, inclusive porque conflito era a mesma coisa que violência era só a física, confronto era misturado, ou seja, a gente parava pouco para olhar para a convivência. Nos tempos atuais, com tantas demandas, com tantas questões e com tantas violências, é importante a gente pensar de trás para frente, como é que a gente faz para fazer diferente? Como é que a gente cria uma possibilidade de interação que tem na sua essência um exercício de acolhimento ao conflito? Porque quando eu acolho o conflito, eu acolho a diversidade. Quando eu acolho esse espaço de interação da diversidade, da pluralidade, de uma existência diferente da minha, eu posso achar os lugares comuns que conectam as pessoas.